Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos a mais um encontro imperdível aqui no nosso canal do Concurseiro On. Hoje eu, professor Pedro Kuhn, vou resolver com vocês as questões do nosso simulado, o nosso simulado preparatório para o concurso do TRT 6, o TRT lá de Pernambuco. Então, meus amigos, essa noite nós estaremos encontrando questões idênticas às da sua prova, vamos encontrar questões iguaizinhas às do seu concurso. Inclusive, meus amigos, por que eu sei que as questões serão idênticas ao do seu concurso? Porque essas questões que nós estaremos corrigindo agora são questões do último concurso da sua banca. A Fundação Carlos Chagas fez a prova do TRT Sergipe, o TRT 20, e eu tirei lá daquela prova as questões de oficial de justiça avaliador federal e as questões de analista judiciário da área judiciária, para que nós juntos possamos resolver essas questões. Inclusive, meus amigos, lá na época que eu estava corrigindo a prova, vários alunos e amigos da audiência pediram para eu corrigir a questão ou as questões de oficial de justiça avaliador federal e de analista da área administrativa, e eu expliquei para eles que são poucos alunos que fazem esse concurso. E a tendência do nosso canal é ajudar o maior número possível de pessoas. Então, nós costumamos corrigir ao vivo as questões de técnico judiciário e as questões de analista da área judiciária, certo? E acabamos deixando de lado os oficiais de justiça avaliador federal e os analistas da área administrativa. Mas hoje, nesse vídeo, nós estaremos contemplando eles também, estaremos corrigindo as questões junto com eles. Então, meus amigos, eu poderia começar a live, sabe como? Falando assim, ó. Salve, salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos à correção das questões da prova do TRT 20, lá do Sergipe, para os cargos de oficial de justiça avaliador federal e de analista judiciário da área judiciária. Sim, inclusive, meus amigos, está aqui, ó, estou com as provas impressas aqui na minha mão, exatamente as provinhas que vocês fizeram. E o que eu sempre combino com a audiência? Que eu sempre estarei corrigindo as provas que a galera me encaminhar. Então, no caso de analista da área administrativa, me encaminharam a prova do tipo 1, tipo 001. E a prova de oficial de justiça avaliador federal, me encaminharam a prova do tipo 4C03. Então tá aqui, ó, 4C03 e tipo 1. Deixa eu tirar o dedo, tipo 1, tá? Vamos ver se ficou bem, ó, tipo 4C03, certo? Então, essas serão as provas que nós estaremos corrigindo. Só que o que está acontecendo com a Fundação Carlos Chagas? Ela está com uma certa dificuldade para liberar as provas para nós. Eles liberam agora as provas não no arquivo PDF que a gente possa editar. Eles liberam no arquivo que é uma imagem, é muito ruim. Então, o que eu fiz? Eu vou mostrar para vocês o que eu fiz para facilitar a correção dessas questões de prova, tá? Olha só, eu digitei para vocês as questões.
Então tá ali, ó. Fundação Carlos Chagas, TRT 20, Sergipe, Oficial de Justiça Trabalhador Federal, 2025 foi a prova. Daí eu coloquei, ó, questão 21 da prova. Então assim eu fiz para todas as questões de direito constitucional, de direito do trabalho, processo de trabalho, da prova de Oficial de Justiça Trabalhador Federal e da prova de analista judiciário da área administrativa. E peguei essas questões e utilizei no nosso simulado preparatório para o TRT 6, o TRT de Pernambuco, que é a prova seguinte da banca logo após o TRT 20. Então, creio que esse vídeo vai ser imperdível e vai ajudar demais a galera concurseira espalhada por todo o Brasil que acompanha o nosso canal. E já que eu falei do nosso canal, deixa eu pedir um favorzinho para vocês, tá, pessoal? Se eu não fizer isso, o pessoal da técnica briga comigo. Então, preciso implorar para você curtir, para você seguir o nosso canal, para você compartilhar o nosso trabalho, porque é só de boca a boca, sem qualquer investimento de marketing, é só em você compartilhar e curtir esse canal, que o nosso canal de forma totalmente orgânica está crescendo, está chegando em todos os estados brasileiros, inclusive no nosso curso Concurseiro On, no site www.concurseiroon.com.br, nós temos alunos de todos os estados do Brasil. Isso é um grande orgulho para todos nós, certo? Então, dá aquele like ali e agora vamos seguir a nossa correção. Então, começando com a prova de Oficial de Justiça Avaliador Federal, hoje a correção é um pouco mais rápida, sabe por quê? Porque quando eu faço a correção logo após o concurso, eu simplesmente abro a prova e vou junto com vocês nos vídeos corrigindo as questões. Mas hoje eu não fiz isso. Hoje eu dei uma olhada nas questões da prova antes de começar a gravação desse vídeo. Então, estou reconhecendo que hoje eu olhei as provas antes da correção, certo? Então, eu não vou ficar procurando nas apostilas a resposta certa, procurando o artigo, porque agora, como eu olhei antes da gravação, eu sei de cabeça os artigos que estarão respondendo as suas questões. Então, bora lá corrigir a nossa primeira questão de prova que fala assim, ó. Mário César, deficiente visual, possui contrato de aprendizagem com duração de 18 meses, que terminará quando ele tiver 25 anos e 2 meses completos de idade. Já Ana Clara, deficiente auditiva, possui contrato de aprendizagem com duração de direito do trabalho. Possui contrato de aprendizagem com duração de 2 anos. Ah, direito do trabalho provavelmente foi um erro de digitação aqui, ó. Mas, enfim, a questão é, possui contrato de aprendizagem com duração de 2 anos, que terminará quando ela tiver 23 anos e 6 meses completos de idade. Nesse caso, de acordo com a CLT, considerando apenas os dados informados, é correto afirmar que, olha só, artigo 428 da nossa CLT, somado com o parágrafo 3º, somado com o parágrafo 5º. O que fala o 428 da CLT? Fala, o 428 CAPT, que o contrato de aprendizagem tem duração máxima de 2 anos, né? E que a idade dos nossos aprendizes é entre 14 e 24 anos. Só que no parágrafo 3º fala que essas idades máximas não se aplicam ao aprendiz portador de deficiência. E o parágrafo 5º diz que o prazo de 2 anos não se aplica ao aprendiz portador de deficiência. Então, nesse caso, o Mário César, veja que ele é deficiente visual, então a idade de 24 anos não se aplica e o prazo de 2 anos não se aplica. Já a Ana Clara é deficiente auditiva, ambos os prazos não se aplicam. Portanto, meus amigos, nessa questão de número 21 da prova de analista, oficial de Justiça Trabalhador Federal, ambos os contratos são regulares e atendem à legislação trabalhista. Artigo 428 responde à questão 21 da prova. Próxima questãozinha. Questão de número 2 agora, olha só, Simba, legal esse nome, Simba, lembrei do Rei Leão. Simba e Fausto pretendem gozar as férias no mesmo período para que possam viajar juntos para conhecer Fernando de Noronha. Planejando as mencionadas férias, verificaram que é vedado o início das férias, fala a letra A, nos 2 dias que antecede feriado ou repouso semanal remunerado. Já é a letra A resposta certa de novo. Já é a letra A, a resposta certa de novo, 2 letras A. E aonde que responde a questão de número 22 da prova, que é a número 2 do nosso simulado? Lá no artigo 134, parágrafo 3º da CLT. Então, nos 2 dias que antecede feriado ou repouso semanal remunerado, nós não podemos dar início às férias. Então, a questão 22, nós vamos marcar de novo a letra A. Próxima questãozinha de número 3, olha só.
Considere as seguintes situações hipotéticas. O que eu faço? Eu costumo ir lá no fim ver o que eles perguntam. De acordo com a CLT, não serão considerados como salário as utilidades concedidas pelo empregador indicadas em... Ah, tá. Agora eu sei o que eles estão perguntando. Olha só. Saúde Limitada fornece para seus empregados assistência médica prestada diretamente. Tá, vamos lá. O que eles estão perguntando aqui? Eles estão perguntando sobre o artigo 458, parágrafo 2º, que fala do nosso salário in natura, salário utilidade, certo? E determinadas utilidades fornecidas pela empresa não são consideradas salários e não incidem em outras parcelas da remuneração. E lá no artigo 458 me traz um rol de vários incisos que informam que aquelas parcelas jamais estarão incidindo em demais parcelas salariais. Então, esse inciso primeiro é, na verdade, o inciso 4 do artigo 458, parágrafo 2º da CLT, que diz que a assistência médica não incide nas demais parcelas remuneratórias. O inciso 2 fala, ou melhor, a assertiva 2, concede para seus empregados assistência médica. O mesmo raciocínio da assertiva 1 eu tenho na assertiva 2. Ambas essas prestações não incidem na parcela remuneratória. Inciso 3. Educação Limitada concede para seus empregados educação em estabelecimento de ensino de terceiros, compreendendo os valores relativos à matrícula, mensalidade, unidade, livros e material didático. Essa assertiva 3 é o mesmo artigo 458, parágrafo 2º, mas agora estamos no inciso 2 daquele artigo. E também não é considerado salário de utilidade, não vai incidir nas demais parcelas salariais. E por fim, a assertiva 4, Alimentação Limitada concede para seus empregados seguro de vida e acidentes pessoais. Seguro de vida e acidentes pessoais também não é considerado salário in natura, não é considerado salário de utilidade e não incide nas demais parcelas salariais. Portanto, 1, 2, 3 e 4 não são considerados como salário de utilidades nos termos da CLT. Então, na questão de número 3, que é a 23 da nossa prova de oficial da Justiça Trabalhador Federal, eu terei que marcar a letra C. 1, 2, 3 e 4. Certo? Letra C de certa. Próxima questãozinha, questão de número 4, que na verdade é a 24 da prova. Olha só, lá vou eu. Xavier Leite pretende se candidatar para as eleições da CIPA de sua empregadora, porém está com algumas dúvidas a respeito de sua composição. Assim, considerando o cipeiro Adão Garça, ele apresentou a correta afirmação de que o mandato dos membros eleitos da CIPA terá duração de... Bom, nós já sabemos que a duração é de 1 ano, isso está lá no artigo 64, parágrafo 3º. Vamos ver qual a alternativa que fala 1 ano. Letra B fala 1 ano, permitido como regra uma reeleição, sendo seu presidente designado anualmente pelo empregador dentre os seus representantes. Eu acho que já é a letra B a resposta certa. Está de acordo com o artigo 64, parágrafo 3º, mas também tem a ideia aí do parágrafo 5º, né, do presidente ser designado pelo empregador. Então tá certa a letra B. Deixa eu ver a letra C. 1 ano vedada a reeleição? Não, é permitida a reeleição. A letra D, 1 ano vedada a reeleição? Não, é permitida a reeleição. A fala 18 meses, a E fala 18 meses. Então essa questão 4, que é a 24 da nossa prova de oficial da Justiça Trabalhador Federal, só posso marcar a letra B, de poder marcar e ser nomeado quanto antes no cargo dos meus sonhos. Questão de número 5, antes de eu falar da questão de número 5, deixa eu trocar uma ideia com você. Olha só, eu preciso que vocês coloquem aqui nos comentários o que vocês estão achando desse vídeo, se vocês estão curtindo esse tipo de correção mais dinâmica, mais rápida, mais direto ao ponto, para que a gente possa eventualmente fazer mais vídeos, criar mais conteúdo de qualidade para vocês. Eu sei que nós temos aqui no canal um grande diferencial, que eu sou o único professor que vem, depois da prova, resolver junto com vocês a prova sem anotações, e aquele tipo de correção às vezes acaba sendo um pouco mais demorada, porque a gente troca uma ideia, conversa com a audiência, fala no chat, procura uma súmula, procura uma resposta na apostila. Hoje, o conteúdo está sendo direto ao ponto, artigo tal, artigo tal, artigo tal, e eu sei que eu não vou errar os artigos porque antes da correção aqui do vídeo, eu olhei os artigos, né? Diferente do que acontece quando eu simplesmente pego a prova e vou resolver junto com vocês. Então, eu gostaria que vocês colocassem nos comentários para eu verificar o que a audiência prefere, se é um vídeo mais direto ao ponto ou é um vídeo mais, digamos assim, explicado, com mais interatividade, verificando os artigos direto lá na nossa apostila, verificando o aulão pré-prova e tudo mais, certo? Conto com a audiência
para me auxiliar aí nessa informação. Lembrando que qualquer coisa que você precisar falar também, tiver com vergonha, não quero botar nos comentários, não tem problema. Manda um WhatsApp para mim. Eu amo de paixão responder as perguntas do WhatsApp. Às vezes eu respondo no domingo de manhã, no domingo de noite. Quando dá tempo eu coloco em dia as mensagens. Então, amo. Com imensa satisfação estarei conversando com você. Pode salvar aí que a gente vai trocar uma ideia, beleza? Bom, vamos dar sequência, porque agora estamos na questão de número 5 do nosso simulado, que é a questão de número 25 da prova de oficial de justiça avaliador federal. E essa questão de número 25 fala o seguinte, ó. Mirna e Jandira adotaram conjuntamente um adolescente de 15 anos de idade completos, estudante que exerce atividades como menor aprendiz. Nesse caso, de acordo com a CLT, letra A, não será concedida licença maternidade uma vez que o adolescente estuda e exerce atividade de menor aprendiz. Como não? Será concedida, sim, licença maternidade de 120 dias, mas essa licença maternidade vai ser concedida somente a apenas uma das adotantes. Não vou dar 120 dias para as duas, certo? Onde está essa informação? Essa informação está no artigo 392A da CLT. Então, eu vou procurar a alternativa que me diz que será concedida. Está aqui, ó. Será concedida? Não, mas a D não pode ser. Tem que ser a letra E. Será concedida licença maternidade de 120 dias para uma das adotantes. Questão de número 25, portanto, está lá no artigo 392 e 392A, que fala sobre esse assunto. Então, letra E é a resposta da questão de número 5. Questão de número 6 na tela agora, olha só, vou ler junto com vocês. Reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho, celebrado entre a empresa YZW e Solange, será devida a Solange, dentre outras, as seguintes verbas rescisórias. Parei de ler. Olha só, aqui está a palavra-chave, tá? Culpa recíproca. Por quê? Porque se eu tenho culpa recíproca, se eu tenho força maior, ou se eu tenho mútuo acordo, tá? O mútuo acordo é um pouco diferente que está no 484A. Esse aqui está no caput do 484. Mas a culpa recíproca, ela implica em nós pagarmos a parcela rescisória pela metade, com 50%. Como assim, professor? Não entendi. Simples, imagina o seguinte, ó. Se a gente demite uma pessoa sem justa causa, uma das parcelas rescisórias que a empresa precisa pagar é a multa de 40% sobre o FGTS, certo? Se é por culpa recíproca, força maior ou mútuo acordo do 484A, nós vamos pagar 20% de multa sobre o saldo da conta vinculada do FGTS. Ou seja, a rescisória é pela metade, certo? Como aqui está falando em culpa recíproca, eu tenho que procurar alguma alternativa que diga que eu vou pagar metade de todas as parcelas rescisórias. A letra A fala em 100%, então essa não pode ser. A letra B fala em 30%, essa não pode ser. A letra C fala em 50%, então essa pode ser. Olha só, 50% das férias proporcionais, 50% do aviso prévio, 50% do 13º salário e multa rescisória relativa ao FGTS na proporção de 20%. Opa, essa tá boa, porque é metade de 40%, né? Do montante de todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho, atualizados monetariamente acrescidos dos respectivos juros. Então, meus amigos, essa questão aqui ficou barbada nós marcarmos a 6, né? Está lá no artigo 484 da CLT. A letra D começa com 50%, mas depois ela fala na proporção de 25% do FGTS. Então, essa parte aqui está errada. Então, essa questão de número 6 do nosso simulado, que é a 26 da prova do Oficial de Justiça Avaliador Federal, só poderei marcar a letra C de certa. Show de bola! Próxima questãozinha, agora é a questão de número 29 da prova. Fala assim, ó. Mariana, empregada da empresa Forte Amor Limitada, retornará de sua licença maternidade na próxima segunda-feira. Neste caso, a consolidação das leis do trabalho prevê que para amamentar o seu filho, em regra, ela terá direito durante a jornada. Opa, o que é isso? Certamente estão cobrando o conteúdo do artigo 396 da CLT, que diz que a mamãe terá direito a 2 descansos especiais de meia hora cada, até que seu filho complete 6 meses de idade. Vamos ver? Letra A não vai, letra B não vai, letra C não vai. Letra D fala em 2 descansos, mas fala em 9 meses de idade, então não vai. Então a resposta só pode ser letra E, de esta é a certa. 2 descansos especiais de meia hora cada um, até que seu filho complete 6 meses de idade. Show de bola! Próxima questãozinha, questão de número 8 do simulado, mas é a questão de número 30
na prova de oficial da Justiça Varador Federal do TRT 20. E a prova fala o seguinte: Catarina e Regina são irmãs e ambas estudam Direito na Universidade WVXY. Catarina está com dúvidas no tocante ao trabalho em regime de tempo parcial e pergunta para sua irmã se ela poderá ajudar. Regina, que domina a matéria, responde que sim e que, para iniciar, ela precisaria saber o básico, ou seja, que de acordo com a CLT, o regime de tempo parcial é aquele cuja duração não exceda 30 horas semanais sem possibilidade de horas suplementares, ou ainda que não exceda 26 horas com a possibilidade de 6 horas extras semanais. Aí você está me perguntando, ô professor, tu já está lendo a resposta certa? Não, na verdade eu estou lembrando do artigo 58A da CLT. Eu nem vi ainda qual é a resposta certa. Vamos ver. Letra A fala em 32. Não, não é. Letra B fala em 30 horas semanais, sem possibilidade de horas suplementares semanais, ou ainda aquela cuja duração não exceda de 26 horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas suplementares. Está aqui o artigo 58A da CLT sendo copiada na letra B de boa demarcar e ser nomeado quanto antes nos cargos dos nossos sonhos. A letra C fala em 32, não vale. A letra D fala em 28, não vale. A letra E fala em 30 horas semanais com possibilidade de acréscimo de 4 horas, não vale. Então a resposta dessa questão de número 30, que é a número 8 do nosso simulado, só pode ser a letra B, de boa demarcar, e ser nomeado o quanto antes no cargo dos meus sonhos. Próxima questãozinha, já estamos entrando agora na parte de processo do trabalho. É a questão de número 31 da prova e 9 do nosso simulado lá do concurseiro ON. Fala assim, ó. Maria de Fátima ajuizou no mês passado reclamação trabalhista em face de sua ex-empregadora, a empresa Toalha Limitada, com o valor da causa de R$ 54 mil. Está chegando a audiência e seu advogado Gabriel solicita que Maria de Fátima indique até o máximo de... Bom, se é R$ 54 mil, estamos diante de um valor da causa que é inferior a 40 vezes o salário mínimo. O salário mínimo está 1.518, né? Então, vezes 40, isso vai dar aproximadamente aí uns 60 e poucos mil reais. Mas, mesmo que tivesse R$ 1.500, estaríamos abaixo do valor de R$ 60 mil. Então, certamente, essa reclamatória tramita pelo procedimento sumaríssimo. Se tramita pelo procedimento sumaríssimo e você já decorou comigo o número de testemunhas, sendo 2 testemunhas no sumaríssimo, 3 no rito ordinário, 6 no inquérito, então fica fácil de nós estarmos acertando a questão. Então lá vou eu procurar a alternativa. Letra A, 2 testemunhas. Começou bem, mas vamos ver o restante. As referidas testemunhas que não comparecerem à audiência de instrução e julgamento serão regularmente intimadas e nova data para a audiência será designada. Negativo, no procedimento sumaríssimo, elas não serão intimadas. Deixa eu ver a letra B. 2 testemunhas. As referidas testemunhas comparecerão à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação, sendo que só será deferida intimação de testemunha que comprovadamente convidada deixar de comparecer. Essa letra B tá boa, hein? Está de acordo com o artigo 852-H, parágrafo 2º da CLT. Vamos ver a letra C, falou em 4 testemunhas, está errado. Letra D falou em 3 testemunhas, está errado. Letra E falou em 3 testemunhas, está errado. Então, essa questão de número 9, que é a 31 da prova, só pode ser a letra B, de boa demarcar e ser nomeado quanto antes no cargo dos meus sonhos, está no artigo 852-H, parágrafo 2º da CLT, a resposta dessa questão. Próxima questãozinha, questão de número 32 da prova, fala o seguinte. Muito para cima, baixei um pouquinho. Estudantes de Direito estão aprendendo sobre a composição do Tribunal Superior do Trabalho e realizando um trabalho para entregar ao professor responsável na semana que vem. No referido trabalho, deverá constar, dentre outras informações, de que o TST é composto por, TST, 30-103. Não dá para errar. Uma questão barbada como essa é um presente da FCC para nós, né? Então, olha só, a letra A fala em 23, eu nem olho. A letra B fala em 25, eu nem olho. Letra C fala em 23, eu não olho. Letra D fala em 27, 30-103. É o quê? 27. Nomeados pelo presidente da República após a aprovação da maioria absoluta do Senado. Acho que já é a letra D a resposta certa, que está de acordo com o artigo 111 da Constituição Federal. Mas deixa eu ver aqui a letra E que fala em 27 também. 27 ministros nomeados pelo presidente da República após a aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal. Ah, não. Desculpa. Congresso Nacional. Aqui está errado.
Maioria absoluta do Congresso Nacional. Não é o Congresso Nacional, é o Senado. Então, a questão de número 10 do nosso simulado e a questão de número 32 da prova do Oficial da Justiça Variador Federal do TRT 20, só posso marcar a letra D, de demais de certo. Aqui, ó, letra D, de demais de certo. Próxima questãozinha, a questão agora de número 33 da prova, é a 11 do nosso simulado. Hermínia ajuizou reclamação trabalhista em face de sua ex-empregadora, empresa Investigação Limitada, requerendo, em resumo, o reconhecimento da justa causa para a rescisão do contrato de trabalho em razão de conduta ilícita praticada pela referida empresa. Em audiência, as partes se compuseram e a empresa Investigação Limitada pagará a Hermínia o valor total de R$60 mil. Nesse caso, considerando o valor da causa dado por Hermínia foi de R$100 mil, as custas processuais devidas serão de... Custas processuais, meus amigos, será 2% sobre o valor do acordo e sempre respeitando o mínimo de R$10,64. Isso está lá no artigo 789, parágrafo 3º da CLT. Nesse caso, se o acordo foi de 60 mil, eu tenho que pagar 2% sobre 60 mil, vai dar R$1.200, né? Sim, se fosse 1%, daria R$600. 2%, R$1.200. Agora, como é acordo, o que acontece? Se de outra forma não for determinado pelo juiz, as partes pagarão as custas de forma igualitária. Então vai ser R$600 para cada um. Beleza? Vamos procurar a resposta? Deixa eu ver aqui, estamos na questão 33, não é isso? Sim, 33. Então, vou ver a letra A. 1.200. Não. Pelo meu cálculo, 60 mil dá 1.200. Então, deixa eu ver a letra B. 900. Nem termino de ler. Letra C. Começou bem. 1.200. Sendo que, se de outra forma não tiver sido convencionado, o pagamento das custas caberá exclusivamente à empresa Investigação Limitada. Não é exclusivamente, será em partes iguais. Inclusive, no nosso aulão pré-prova para o TRT 6, que está aqui no nosso canal, você vai ver que nesse artigo eu coloquei um coração dividido no meio, porque as custas serão divididas de forma igualitária. Então, a letra C não pode ser a resposta certa. Deixa eu ver a letra D. R$1.200, começou bem, sendo que se de outra forma não tiver sido convencionado, o pagamento das custas caberá em partes iguais à Hermínia e à empresa Investigação Limitada. Está aqui a nossa resposta certa da questão de número 11 do simulado, porque o meu olhinho já puxou e já vi que na letra E fala 2.000 e 2.000 está errado. Sabe por que eles colocaram 2.000 aqui? Sabe por que eles colocaram 2.000 na letra A também? Para tentar te confundir com o valor da causa. Mas a gente, se tiver acordo ou condenação, os 2% incide sobre o acordo da condenação. Está lá no caput do 789 da CLT. Eu só vou utilizar o valor da causa se eu não tiver acordo ou condenação, certo? Então, essa questão de número 11 só pode ficar a letra D de demais de certa. Próxima questãozinha, a questão de número 12 do simulado 34 da prova de Oficial da Justiça Variador Federal. E a questão fala assim, deixa eu só ver... tá cortando em cima, peraí, deixa eu baixar um pouco. Deixa eu ver como é que ficou na câmera. Tá ali, não tá cortando. Aqui, ó. É que eu fico com várias telas aparecendo para mim, eu tenho que cuidar para não estar falando com vocês e vocês não conseguirem acompanhar em casa, né? Então, eu gosto de marcar na prova o que eu estou lendo. Justamente os arquivos originais aqui da FCC, a gente não consegue fazer isso porque eles têm imagem. Então, eu tive que digitar todas essas questões para conseguir fazer isso. De qualquer forma, tá feito o trabalho, tá show de bola, então bora lá! Luana e Camila, advogadas recém-formadas que trabalham no mesmo escritório da advocacia, estão pretendendo gozar de suas férias no mês de dezembro de 2024 e janeiro de 2025, respectivamente. Objetivando não causar desorganização nos prazos processuais, as advogadas verificaram na CLT que o curso do prazo processual... Olha que legal, estão cobrando aqui o nosso recesso do judiciário, o artigo 775A da CLT, que é do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro, e suspende-se os prazos, né? Deixa eu ver onde está a resposta certa. Tá aqui, ó, letra E. Suspende-se nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. O que a FCC adora fazer? Trocar a palavra suspende-se por interrompe-se. Ela faz isso em todas as questões que cobram ou suspensão ou interrupção do prazo. Isso eu consigo comprovar com a letra D que está errada. Ó.
fala que interrompe-se, certo? Teve uma vez, há muitos anos atrás, quando eu estava fazendo concurso, que um professor falou o seguinte: se você não sabe a resposta, você chuta a que mais tem opções. Tipo assim, ó, tem um interrompe-se, o outro interrompe-se, mas tem 3 suspende-se. Então tem que chutar uma dessas 3. Sinceramente, professor, eu não gostei dessa sua dica, porque se eu for chutar que tem mais, eu ainda não tenho muitas chances de acertar. Ainda tenho 33% de chance. Então eu prefiro 1000 vezes estudar e o resto está lá no 775A da nossa CLT. Então, letra E é a resposta certa dessa questão de número 34 da prova, que é a questão de número 12 aqui do nosso simulado. Próxima questãozinha, a questão de número 35. Lá vou eu, que é a questão de número 13 do simulado, fala o seguinte, ó. De acordo com a CLT, apresentada a exceção de incompetência territorial no prazo de letra A, 15 dias a contar da notificação antes da audiência e impeça que sinalize a existência dessa exceção, será suspenso o processo até que se decida a exceção e os autos serão imediatamente concluídos ao juiz que intimará o reclamante e se existentes os litisconsortes para manifestação no prazo comum de 15 dias. Não é 15 dias, isso está no artigo 800, caput, ou no parágrafo 1º, mas o prazo é 5 dias. Deixa eu ver se tem alguma falando 5 dias, ó. 5 dias aqui, 5 dias aqui e 5 dias aqui. Então, o professor, aquele que há 20 anos atrás me explicou isso, até estava certo. É uma dessas 3, a resposta certa, pois o prazo é de 5 dias. Mas vamos começar pela letra C, né? 5 dias a contar da notificação antes da audiência, impeça que sinalize a existência dessa exceção. O processo não será suspenso. Já parei de ler. O processo é suspenso. Vamos ver a letra D. 5 dias a contar da notificação antes da audiência e impeça que sinalize a existência dessa exceção. O processo não será suspenso. O processo será suspenso. Então já sabemos a resposta certa, a letra E. 5 dias a contar da notificação antes da audiência e impeça que sinalize a existência dessa exceção. E será suspenso o processo até que se decida a exceção e os autos serão imediatamente concluídos ao juiz, que intimará o reclamante e, se existentes, os litisconsortes para manifestação no prazo comum de 5 dias. É a letra E, está de acordo com o artigo 800, parágrafo 1º e parágrafo 2º, certo? Portanto, letra E de esta é a certa. Próxima questãozinha, questão de número 14 do simulado, fala o seguinte: no tocante à ação rescisória, de acordo com o entendimento simulado do TST, o sindicato substituto processual e autor da reclamação trabalhista, em cujos autos fora proferida a decisão rescindenda, letra A, possui legitimidade para figurar como réu na ação rescisória, sendo descabida a exigência de citação de todos os empregados substituídos, porquanto inexistente litisconsórcio passivo necessário. Olha, já é a letra A a resposta certa, porque está de acordo com a súmula 406, inciso 2. Isso. A súmula 406, inciso 2, fala exatamente isso. Deixa eu ver de novo. O sindicato substituto processual e autor da reclamação trabalhista, em cujos autos fora proferida a decisão rescindenda, possui legitimidade para figurar como réu na ação rescisória, sendo descabida a exigência de citação de todos os empregados substituídos. Isso é óbvio. Por quanto inexistente o litisconsórcio passivo necessário. Imagina eu com um sindicato de 100 mil afiliados, eu vou ter que citar 100 mil pessoas? Não faz sentido, né? Deixa eu ver a letra B. Somente possuirá legitimidade para figurar como réu na ação rescisória se a substituição processual ocorrer de ato ilícito. Não. A letra C fala que não possui legitimidade, eu nem leio. A letra D fala não possui legitimidade, eu nem leio. E letra E fala possui legitimidade para figurar como réu na ação rescisória, sendo obrigatória a citação de todos os empregados. Fica impossível. Então, a questão de número 14 só pode ser a letra A de acertar. Está na súmula 406, inciso 2 do TST. E olha só, de todas as questões do oficial da Justiça Federal Federal, essa é a primeira que precisamos de súmula. Então, às vezes eu vejo a galera apavorado, dizendo assim, professor, eu preciso reler todas as súmulas 30 vezes. Até pode reler, mas lembre-se de primeiro dominar a CLT. Depois vai para a súmula. Por quê? Porque tem várias súmulas que estão em desacordo com a CLT. Por exemplo, não existe mais horas em itinerário, então a súmula 90 não funciona. Então a gente tem que primeiro dominar a nossa CLT, certo? E também vamos lembrar que
99% das questões, somente umas 20% são de súmula, talvez menos. Aqui, nessa prova do oficial da Justiça Trabalhador Federal, é a primeira prova é a primeira questão que precisamos de súmula. Existem algumas provas que fogem um pouco da regra. Nós tivemos aí em 2022, 2023, duas provas que fugiram da regra e cobraram bastante súmulas, que foi a prova do TRT 9, que é o TRT do Paraná, e a prova do TRT 12, que é o TRT de Santa Catarina. Essas duas provas eles cobraram bastante súmula, mas foi exceção da exceção. Geralmente é 90% da prova ou 80% da prova de CLT e algumas súmulas. Bom, nessa questão 14, que é a 36 da prova, nós só podemos marcar a letra A. Próxima questãozinha, questão 15, que é a 39 da prova. Deixa eu ver o que fala aqui a questão 39. No tocante aos embargos à execução, a exigência de garantia ou penhor a letra A se aplica para todos os executados independentemente da natureza jurídica da empresa. Não. Sabe por quê? Porque tem as entidades filantrópicas, tem quem recebeu o benefício da assistência judiciária gratuita e tem também, se eu não me engano, as empresas que estão em recuperação judicial. Onde que está isso? Está lá no artigo 884, parágrafo 6º da nossa CLT. Tá? Então, a letra A eu não posso marcar. Deixa eu ver a letra B. Não se aplica às entidades filantrópicas de educação e sindical, aplicando-se, entretanto, aqueles que compõem e compuseram a diretoria. Não. Quem compôs a diretoria, não. Letra C. Não se aplica às entidades filantrópicas e aqueles que compõem ou compuseram a diretoria dessas instituições. Tá? A letra C é a resposta certa, eles só falaram de filantropia, não falaram das outras opções aqui. Então, eu vou estar marcando a letra C. Aqui fala, na letra D, não se aplica às entidades de educação, aí está errado, e se aplica para todos os deputados, está errado. Então, essa questão de número 39 do cargo de oficial da Justiça Trabalhadora Federal, o artigo 884, parágrafo 6º, é o que vai responder e vai mandar nós marcarmos a letra C, de esta é a certa. Próxima questãozinha, a questão de número 40 da prova de oficial da Justiça Trabalhadora Federal, e ela fala assim, ó. Miguel ajuizou reclamação trabalhista em face de sua ex-empregadora, a empresa LWL, tendo requerido diferenças de horas extras laboradas e não pagas, que totalizam o valor de R$47 mil, sendo este o valor da causa. O processo encontra-se na fase recursal, sendo certo que, letra A, caberá recurso de revista, dentre outras hipóteses, das decisões que derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa daquele houver dado, já parei de ler. Por quê? Porque o valor da causa é R$47 mil. Se é R$47 mil, estamos falando de sumaríssimo. E nos termos do artigo 896, parágrafo 9º da CLT, só cabe recurso de revista no rito sumaríssimo se a decisão, em sede de recurso ordinário, contrariar a súmula do TST, contrariar a súmula vinculante do Supremo ou violar diretamente a Constituição. Então, a letra A, eu não marco. Essa informação está no artigo 896, parágrafo 9º. Deixa eu ver a letra B. Somente será admitido recurso de revista por contrariedade à súmula de jurisprudência uniforme do TST ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal e por violação direta da Constituição Federal. Bom, acabei de dar essa resposta. É a letra B, de acordo com 896, parágrafo 9º. Deixa eu ver. Letra C, caberá de recurso de revista, dentre outras hipóteses, das decisões que derem ao mesmo dispositivo de lei. Não, já parei de ler. Somente será admitido recurso de revista por contrariedade à súmula de jurisprudência uniforme do TST ou súmula vinculante. Faltou a violação direta da Constituição. E letra E, somente será admitido recurso de revista por violação da Constituição. Não. Nessa questão, eu vou marcar a letra B, de boa demarcar e ser nomeado quanto antes no cargo dos meus sonhos. Próxima questãozinha, a questão 17 do simulado e 51 da prova de oficial da Justiça Trabalhadora Federal. Por que pulou algumas questões? Porque mudou a matéria, provavelmente. Ó, chegamos na parte de direito constitucional. Então, lá vou eu. É livre a associação profissional sindical, sendo vedada a letra A, participação do aposentado nas eleições. Já parei de ler. Artigo 8º, inciso 7º da Constituição. Os aposentados podem votar e ser votados nas eleições sindicais. A letra A está errada. Próxima, letra B. Dispensa do empregado sindicalizado eleito como suplente a partir do registro da sua candidatura
a cargo de direção ou representação sindical até 3 anos após o final do mandato. Errado. Artigo 8º, inciso 8º, fala que a estabilidade provisória do dirigente sindical vai do registro da sua candidatura até 2 anos após o final do mandato. Então a letra C está errada. Isso tudo na Constituição Federal, não é na CLT, tá, pessoal? Continuando. Dispensa do empregado sindicalizado eleito a partir da data da sua eleição. Não é da eleição, é do registro. Errada a letra C. Deixa eu ver a D. Criação de mais de uma organização sindical. Sindical não, né? Criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, representativa de categoria profissional econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de município. Já é a letra D a resposta certa. Essa informação está no artigo 8º, inciso 2 da Constituição Federal. Deixa eu ver a letra E. Exigência por lei de qualquer autorização do Estado para a fundação. Não, na verdade é inexigência, né? Não pode o Estado interferir na criação dos sindicatos. Somente exige-se o registro para que seja verificado aquele limite territorial que não poderá ser inferior à área de um município. Então, essa questão 51 da prova do oficial da Justiça Avaliador Federal. E a número 17 do nosso simulado só pode ser a letra D, de demais de certa, a resposta certa. Questão 18, conceder-se-á mandado de junção. Qual é a dica que eu dei para a galera na hora do nosso pré-prova e da aula? Remédios condicionais, ó. Mandado de segurança é violação de direito líquido e certo. Habeas corpus é violação da liberdade de locomoção. Mandado de junção é ausência de norma regulamentadora. E habeas data é quando tem alguma base de dados pública que você queira alterar ou atualizar e estão impedindo de alguma forma. Esses são, digamos assim, essas são as frases mágicas para nós acertarmos as nossas questões que cobram esse tipo de conteúdo. Então vamos lá. Iniciar pela letra A. Conceder-se-á mandado de junção para ser declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, sendo dada a ciência ao poder competente para a adoção das providências, competindo ao Superior Tribunal de Justiça. Tá, já parei de ler. Mandado de junção é ausência de norma regulamentadora. E o competente é o Supremo Tribunal Federal. Então a letra A está toda errada. Deixa eu ver a letra B. Sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais ou para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. Não. Conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante é outro remédio. É o habeas data. Então essa letra B eu risco fora. Deixa eu ver a letra C. Sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Só nasci é a dica que eu dei lá no artigo 5º, inciso 71. Mas, enfim, continuando a leitura. Competindo ao Supremo Tribunal Federal processá-lo e julgá-lo, originariamente, dentre outras hipóteses, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição da Câmara dos Deputados. Está certo? É da Câmara dos Deputados, Supremo Tribunal Federal, tem tudo a ver. E eu estou lembrando da dica que eu criei lá na nossa apostila, só nasci. Porque daí eu lembro do só, o soberania, o na, nacionalidade e o si, cidadania. Então essa letra C está a cara da resposta certa, pois está de acordo com o artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal. Mas eu não marco correndo, eu vou primeiro ver as demais alternativas. Então a letra D fala o seguinte: sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania, competindo ao Superior Tribunal de Justiça, já parei de ler, é Supremo Tribunal Federal. E letra E, para ser declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, sendo dada a ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo para fazê-lo, até 20 dias. Já parei de ler, não é 20 dias, é 30 dias. Mas isso é quando for declarada a inconstitucionalidade por omissão. Não está falando aqui necessariamente do nosso mandado de injunção. Então, a questão 18, que é a 52 da prova do oficial da Justiça Avaliador Federal, só poderei marcar a letra C de certa. E, continuando, próxima questãozinha agora é a 53 da prova de oficial da Justiça Avaliador Federal e é de número 19 do nosso simulado. Então, lá vou eu. Fala assim, ó. São de iniciativa privativa do presidente da República as leis que... lá na nossa apostila, deixa eu mexer minha garrafinha d'água aqui porque está vazia. Lá
Lá na nossa apostila eu cheguei a colocar um desenho falando assim, ó, é um conhecimento de ouro você saber quais são os conteúdos que são privativos do presidente da República, de iniciativa privativa do presidente da República. Isso está lá no artigo 61 da Constituição Federal. Vamos dar uma olhada qual é a alternativa certa. Letra A. Que fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas, tendo a discussão e votação desses projetos de lei no início na Câmara dos Deputados, podendo o presidente da República solicitar urgência para apreciação dos referidos projetos. Opa! Essa alternativa está um pouco mais completa. Não basta só o conhecimento do artigo 61 para marcar a letra A. Eu preciso saber também o caput do 64, que informa que os projetos de lei da iniciativa do presidente iniciam na Câmara dos Deputados, e o parágrafo 1º do artigo 64 fala que o presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação dos referidos projetos. E pelo que eu estou vendo, somando o artigo 61 da Constituição Federal, mais o caput do 64, mais o parágrafo 1º do 64, nós já temos a letra A como resposta certa. Deixa eu ver aqui, a letra B, o que tem de errado. Disponham sobre os militares, Forças Armadas, regime jurídico, noções, remuneração, tendo o início no Senado, tá, já está errado. Início no Senado está errado, na letra C também. Início no Senado está errado. Dispõe sobre criação da administração, devendo o presidente da República submeter o projeto ao Congresso, está errado. Então só sabendo o caput do artigo 64, que inicia na Câmara dos Deputados, você já matava essa questão. Ficou fácil, né? Começa na Câmara dos Deputados e a única alternativa que fala isso é a letra A. Ficou muito fácil essa questão de direito constitucional aqui da prova de oficial de justiça avaliador federal. Bora para a questão 54? Lá vou eu. Juan, nascido no exterior, pretende se naturalizar brasileiro após mais de 20 anos ininterruptos residindo no Brasil, onde trabalha como vendedor autônomo, tendo aqui nascido seu filho, Evandro, brasileiro, que hoje é maior de idade. Se cumpridos os requisitos, Juan se naturalizar brasileiro, mas for comprovada a fraude relacionada ao processo de naturalização, e se Evandro quiser renunciar à nacionalidade brasileira para adquirir apenas a nacionalidade originária do seu pai, Juan, já parei de ler, isso aqui está no artigo 12, no parágrafo 4º, inciso 1º e 2º, que foi recentemente alterado pela emenda constitucional número 131, inclusive eu destaquei esse artigo no nosso aulão pré-prova. No caso de fraude no processo de naturalização, ele vai perder a nacionalidade brasileira. Já no caso do Evandro, que é brasileiro, ele pode solicitar a perda da nacionalidade brasileira, desde que ele não esteja implicando de alguma forma se transformar em apatridia, tá? Que seria o inciso do inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 12 da Constituição. Artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2, fala da apatridia. Então, dentro dessa questão aí, eu vou procurar a alternativa que está de acordo com essa informação. Então, lá vou eu. Juan é o pai, né? Juan terá cancelado essa naturalização por sentença judicial ou decisão administrativa. Tá, já parei de ler. Essa parte aqui da letra A está errada. Deixa eu ver. Juan terá cancelado a sua naturalização por sentença judicial. Já Evandro, que é brasileiro nato, poderá ser declarada a perda da sua nacionalidade se fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante a autoridade brasileira competente, ressalvadas as situações que acarretem a apatridia. Já vai ser a letra B a resposta certa. Porque a letra C está dizendo que não será cancelada a naturalização, mas em caso de fraude no processo da naturalização será cancelada. A letra D está dizendo que será cancelada por sentença judicial ou decisão administrativa, essa parte aqui está errada. A letra E está dizendo que não será cancelada. Então, ficou fácil essa questão de número 20 do simulado, que é a 54 da prova do oficial de justiça avaliador federal. Eu marcar a letra B com base no artigo 12, parágrafo 4º, seus incisos 1 e 2 da Constituição Federal, recentemente alterados pela emenda constitucional número 131 de 2023. Próxima questãozinha é a 21 do simulado e a 55 da prova. Olha que legal o nome da pessoa. Margarido, 37 anos de idade, foi reeleito prefeito de determinado município nessas eleições de 2024 e pretende se candidatar ao cargo de presidente da República em eleições que ocorrerão em 2026. Nessa situação hipotética,
Considerando apenas as informações fornecidas por Margarido, eu já noto que estão querendo cobrar da gente o parágrafo 6º do artigo 14 da Constituição Federal. E, para ele concorrer ao cargo de presidente, ele terá que renunciar ao seu cargo de prefeito 6 meses antes da eleição de presidente, e é isso que eu vou procurar na alternativa. Deixa eu ver, letra A. Poderá concorrer ao cargo que pretende, desde que renuncie ao mandato de prefeito até 4 meses. 4 meses está errado. Letra B. Poderá concorrer ao cargo que pretende, desde que renuncie ao mandato de prefeito até 6 meses do supleito, sendo uma das condições de elegibilidade a idade mínima de 30 anos para presidente. Para presidente, 30 anos não é a idade mínima, é 35. Então, letra B está errada. Letra C, eu nem leio, está dizendo que não poderá. Letra D, eu nem leio, está dizendo que não poderá. Então, só pode ser a letra E. Poderá concorrer ao cargo que pretende, desde que renuncie ao mandato de prefeito até 6 meses antes do pleito, sendo uma das condições de elegibilidade a idade mínima de 35 anos de idade para presidente da República. Perfeito, artigo 14, parágrafo 6º, mas está somando também a exigência do parágrafo 3º que fala das idades mínimas. Então aqui está, letra E, a resposta certa dessa nossa questão 21 do simulado, que é a questão 55 da prova de oficial de justiça avaliador federal. Lembrando, meus amigos, que eu estou corrigindo a prova de oficial de justiça avaliador federal do tipo 4, caderno de prova C03, tipo 4. Tá aqui, ó, vou botar o meu dedinho. Ali, tá vendo? C03, tipo 4. Agora, como vencemos as questões de direito constitucional, direito do trabalho, processo de trabalho, vamos para o cargo de analista da área administrativa tipo 1, certo? Que, como eu expliquei lá no início do vídeo, nós utilizamos essas questões para fazer um simulado online lá no nosso site www.concurseiroon.com.br. Então agora estamos na questão 22 do nosso simulado, que é a questão 35 da prova de analista judiciário da área administrativa. Vou acompanhar a leitura com vocês junto na prova aqui, porque aqui está a prova exatamente no modelo da FCC. Mas, como vocês sabem, a FCC começou a liberar a prova somente por imagem, né? Então eu tive que digitar todas as questões da prova para poder estar junto com vocês corrigindo essa prova. E com certeza isso deu um trabalhão, mas não tem problema, estamos juntos. O importante é a gente se ajudar. E certamente Deus, em nome de Jesus, abençoa todo o esforço. Por isso que eu sempre digo, não existe esforço em vão. Não existe esforço em vão. Nós sempre estaremos tendo a colheita do nosso plantio. O plantio é facultativo, a colheita é obrigatória. Então, meus amigos, vamos juntos, vou colocar a apostila na tela, tá ali, ó. A primeira questão é a questão de número 35 da prova de analista judiciário da área administrativa agora, tá? Lembrando que a prova de técnico e a prova de analista judiciário da área judiciária eu corrigi já lá na época da prova do TRT 20, eu corrigi ao vivo sem nenhuma anotação. Na aula de hoje eu fiz anotações, eu marquei quais são os artiguinhos para a gente ganhar tempo e fazer uma correção mais dinâmica. Eu peço que vocês coloquem os comentários aqui para verificar se vocês preferem assim, com a correção mais dinâmica, ou vocês preferem com uma correção em que eu leio o artigo junto, mostro na apostila onde está o artigo e tudo mais, certo? Mas enfim, lá vou eu. A ação direta de inconstitucionalidade de lei federal proposta pelo presidente da República deverá ser processada e julgada originariamente pelo... Aqui é um erro de digitação, não tem esse letra, tá? É pelo, tô vendo aqui a nossa prova. Bom, ação direta de inconstitucionalidade é controle concentrado. É sempre Supremo Tribunal Federal. Então, todas que não começam pelo Supremo, eu já paro de ler. Ó, STJ, já parei de ler. Letra B. Supremo Tribunal Federal, sendo que quando ele apreciar a inconstitucionalidade em tese de lei federal, se terá o Conselho Federal da OAB que defenderá o texto impugnado. Não é se terá, é citará. Citará. O que acontece? A gente pode ter algum erro de digitação, né? Deixa eu ver na prova original, por isso que eu estou com a prova original aqui. Deixa eu ver. Que citará. Não é a letra B, pelo seguinte, tá? Quem defende o texto é o advogado-geral da União, não é o Conselho Federal da OAB. Então, essa letra B está errada. Embora tenhamos um erro de digitação aqui, ainda assim, não vamos marcar essa. Deixa eu ver a letra C. Supremo Tribunal Federal, sendo que o Procurador da República deverá ser previamente ouvido nessa ação. Ó, deverá
sendo procurador da República, deverá ser previamente ouvido. Tem um já aqui, ó, também tem um erro de digitação, mas não tem problema. Já deu para ver que essa letra C é a resposta certa, porque está de acordo com o artigo 103, parágrafo 1º da Constituição. E o meu olhinho já está puxando para a letra D, que fala STJ, e a letra E, que fala STJ também. Então, meus amigos, só posso marcar nessa questão de número 22 do simulado e 35 da prova de analista da área administrativa, a letra C de certa. Peço desculpa aí por errinhos de digitação, pretendo depois corrigir, até para o nosso simulado online ficar 100% correto, mas como eu falei, a FCC simplesmente coloca imagens, então a gente tem que digitar todas as questões, tá, pessoal? Então peço desculpa aí por esses equívocos, mas certamente isso não vai prejudicar a qualidade do nosso trabalho, da nossa revisão e do nosso vídeo. Então, bora lá! Questão 23 do simulado, que é a 36 da prova, fala o seguinte: são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo, bem como o Judiciário. Letra A, além do Ministério Público. Já parei de ler. Ministério Público não é poder, é função essencial à Justiça. Deixa eu ver a letra B. Regendo-se a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais pelos princípios da intervenção. Já parei de ler. O princípio é da não intervenção. Lembra da nossa dica para lembrarmos dos princípios que regem as relações internacionais? O ainda não comprei cores. O não, a gente lembra da não intervenção. Então, a letra B, eu passo longe. Letra C. Além do Ministério Público, já parei de ler. O Ministério Público não é poder. Letra D. Regendo-se a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais pelos princípios da não intervenção, igualdade entre os Estados e defesa da paz entre os outros. Entre outros. Creio que já é essa a resposta certa, mas eu vou ver a letra E para ver o que tem de errado. Regendo-se a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais pelos princípios da não concessão de asilo político. Na verdade, é concessão de asilo político. Concessão. Está errada a letra E. Então, essa questão 23, que é a 36 da prova, só posso marcar a letra D de demais de certa. Próxima questãozinha, questão 24 do simulado 37 da nossa prova, fala o seguinte: as mães das crianças com uma deficiência específica desejam criar uma associação para a defesa dos direitos dessas crianças. A criação da referida associação, letra A, independe de autorização, sendo vedada em diferentes estatal... Peraí, pode ter um erro de digitação, vou ler na prova, tá? Independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento, podendo ser compulsoriamente dissolvida ou ter sua atividade suspensa por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso o trânsito em julgado. Tá certo? Esse é o artigo 5º, inciso 19 da Constituição Federal. Já é a letra A resposta certa. Deixa eu ver a letra B. Depende de autorização. Já está errado. Letra C. Depende de autorização. Já está errado. Letra D. Independe de autorização, sendo permitida a interferência estatal. Já está errado. Letra E. Independe de autorização, sendo permitida a interferência estatal. Já está errado. Então, essa questão aqui só pode ser a letra A, que tem um errinho de português, mas somente de sabermos que é independe de autorização sendo vedada a interferência estatal, nós já marcaremos a letra A com base no artigo 5º, inciso 19 da Constituição Federal. Certo? Continuando, próxima questãozinha 38 da prova é a 25 do nosso simulado e diz o seguinte: é livre a associação sindical, observada a participação dos sindicatos nas negociações coletivas do trabalho, Bom, você com certeza já sabe, né, que nos termos do artigo 8º, inciso 7º da Constituição Federal, a participação nas negociações coletivas dos sindicatos é obrigatória. Então, deixa eu ver. A letra A fala facultativo, eu nem leio. A letra B fala facultativo, eu nem leio. Letra C fala que é obrigatório, o aposentado tem direito de votar, mas não pode ser votado. Acabamos de fazer uma questão ali na prova de oficial de Justiça Variador Federal, que eu informei que pode ser votado e pode votar. Está errada a C. Letra D, obrigatório, o aposentado não tem direito a votar. Bobagem. Então só pode ser a letra E. Obrigatório, o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. Mais uma questãozinha que ficou fácil, né, pessoal? Próxima questão, questão de número 26, agora é a 39 aqui da nossa prova. Estou acompanhando com a prova, porque pode ter algum errinho de português, né? Lá vou eu, então. Alessandro é filho de brasileiros. Nasceu na Colômbia, quando seus genitores estavam lá a serviço do Brasil. Valentina
é filho de italianos e nasceu em território brasileiro, quando seus genitores estavam no Brasil a serviço da Itália, tendo ido para a Itália logo após o seu nascimento com seus pais, e lá permanece até hoje. Flávio é estrangeiro originário de países africanos de língua portuguesa e reside no Brasil há 2 anos ininterruptos, possuindo idoneidade moral. Nessa situação, considerando apenas as informações fornecidas, apenas Valentino poderá ser naturalizado brasileiro. Peraí que agora eu vou ter que pegar o raciocínio de início, tá? Alessandro é filho de brasileiros e nasceu na Colômbia quando seus genitores estavam lá a serviço do Brasil. Então, Alessandro é brasileiro naturalizado. Desculpa, brasileiro nato. Alessandro é brasileiro nato. Os pais estavam a serviço do Brasil. Então, Alessandro é filho de brasileiros a serviço do Brasil. Brasileiro nato. Deixa eu ver. Valentina é filha de italianos e nasceu em território brasileiro quando seus genitores estavam no Brasil a serviço da Itália, tendo ido para a Itália logo após o seu nascimento com seus pais, e lá permanecem até hoje. Bom, no caso de Valentina, em tese ela seria brasileira, pois os pais estavam aqui no Brasil, o território e o soli é o critério. Mas ela foi para a Itália, foi registrada lá, então provavelmente ela será estrangeira. Deixa eu ver aqui. O Flávio é estrangeiro originário do país africano, de língua portuguesa, e reside há 2 anos ininterruptos, possuindo idoneidade moral. Esse pode se naturalizar. Vamos ver cada uma das situações. Apenas Valentino pode ser naturalizado brasileiro. Deixa eu ver. Valentino é filho de italianos, nasceu em território brasileiro. Não, apenas ele não. Eu tenho também o Flávio, que pode se naturalizar brasileiro. Então, essa letra A eu não marco. Deixa eu ver a letra B. Alessandro, Valentino são brasileiros natos. Não. Valentino não é brasileiro nato. Deixa eu ver C. Alessandro, Valentino e Flávio não podem se naturalizar brasileiros. Bobagem. Alessandro até brasileiro nato é. E a gente já viu que os outros podem se naturalizar. Deixa eu ver. Alessandro é brasileiro nato. Deixa eu ver quem é o Alessandro. É o primeiro, né? Tá, então, Alessandro é brasileiro nato. Aqui deve ter um erro de português, ó. Tá faltando o nome da Valentina. Valentina não é brasileira. E Flávio, que é o estrangeiro originário, pode se naturalizar brasileiro. Então deve ser a resposta certa a letra D, mas tem um errinho de digitação aqui, tá faltando o nome. Tá faltando o nome. Então a pessoa que digitou aqui, a prova fez um pouco rápido e pulou algumas palavrinhas aqui nessa prova de analista judiciária da área administrativa. Para oficial da Justiça Avaliador Federal teve poucos erros, mas aqui está tendo bastante erro. Eu vou ter um trabalhinho para reler tudo depois e corrigir essa questão. Sabe por que eu não vi no material aqui que eu estou colocando na tela? Porque quando eu li a prova, eu li direto aqui, ó, na prova impressa, não vi aqui no material. Então peço desculpa, tá, pessoal? Mas eu vou corrigir isso para que vocês não sejam prejudicados. Essa questão, que é de número 26, portanto, a letra D será a resposta certa. Essa é a 39 da prova de analista judiciário da área administrativa. Próxima questãozinha é a questão de número 40, que fala o seguinte: Cacilda é casada com Eurico, sendo eles pais de Alessandra. Cacilda tem 66 anos de idade e é professora aposentada. Eurico tem 64 anos de idade e é analfabeto. E Alessandra tem 40 anos de idade, é advogado e advogada. Os três são brasileiros. Considerando apenas as informações fornecidas nessa situação, voto obrigatório para... estão cobrando o artigo 14, parágrafo 1º. E olha só, Cacilda é casada com Eurico, sendo eles pais de Alessandra. Só que Cacilda tem 66 anos de idade e é professora aposentada. Eurico tem 64 anos de idade e é analfabeto. Eurico tem o voto facultativo. A Alessandra tem 48 anos de idade e é advogada. O único que tem voto facultativo aqui é o Eurico, tá? Então, o voto é obrigatório para Cacilda e Alessandra e o voto é facultativo para Eurico. Já é a resposta A certa? Já é a resposta A certa. Está cobrando basicamente o artigo 14, parágrafo 1º. Mas sabe por que eles colocam essas idades de 66 anos e tudo mais? Para saber se vocês sabem que a partir dos 70 o voto é facultativo. É a partir dos 70, lembrem disso. Às vezes o pessoal fica confundindo com 60, por causa do Estatuto do Idoso, a pessoa já é idosa a partir de 60. Mas para o voto ser facultativo é a partir dos 70. Então, meus amigos, na questão de número 40 da prova e 27 do simulado, eu só posso marcar a letra A.
Próxima questãozinha. Questão de número 28 e 41 da prova. Olha só. Thaís, brasileira, tem 45 anos de idade e é membro do Ministério Público Federal com 16 anos de efetivo exercício. Cristina é brasileira, tem 38 anos de idade e é membro do Ministério Público do Trabalho com 11 anos de efetivo exercício. Tereza é brasileira, tem 34 anos de idade e é advogada com 12 anos de efetiva atividade profissional. Considerando apenas as informações fornecidas nessa situação, o Tribunal Regional do Trabalho do Sergipe poderia ser composto por... Thaís não pode. Por quê? Porque ela é do Ministério Público Federal. Ministério Público Federal não é Ministério Público do Trabalho, é diferente. Então essa tá fora. Cristina é do Ministério Público do Trabalho e tem 11 anos de efetivo exercício. O artigo 111 da Constituição exige tão somente 10 anos, então ela pode compor. E Tereza tem 34 anos de idade, é advogada com 12 anos de efetiva atividade profissional. Exige tão somente 10 anos de efetiva atividade profissional. Então, no caso, eu tenho que Cristina e Tereza poderão compor o Tribunal Regional do Trabalho. Então, a resposta dessa aqui só pode ser a letra B, de boa demarcar e ser nomeado quanto antes no cargo dos meus sonhos. Deixa eu encher a minha aguinha aqui. E já vamos para a questão de número 29 do nosso simulado, que é a questão 42 da prova de analista judiciário da área administrativa. Lá vou eu. A questão 42 fala assim. Apesar do fácil acesso e da existência de transporte público local no bairro periférico da a empresa X, localizada na região central de Aracaju, fornece condução completa diária e gratuita para seus funcionários que residem naquele bairro através de ônibus fretado. Nesse caso, o tempo despedido entre os empregados, desde as respectivas residências até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para seu retorno, em conformidade com a CLT... isso aqui ficou fácil, olha só. Eu destaquei no pré-prova e vou repetir aqui. Horas em itinerary não existe. Jamais o tempo de deslocamento entre a casa e o local de trabalho será computado na jornada do trabalhador. Não funciona mais a súmula 90 do TST. Então, basta procurar a alternativa que diga que não será computado jamais. Deixa eu ver qual que é. A letra A não é, a letra B não é, a letra C fala não será computado na jornada, não se tratando de tempo à disposição do empregador. Então, só pode ser essa a resposta certa. A letra D está dizendo que isso será e a letra E está dizendo que será. Então, essa aqui ficou bem fácil, né? Letra C, de certa, é a resposta da questão 42 da prova e 29 do nosso simulado. Próxima questãozinha, 43, fala assim, ó. Maria Marta, empregada da empresa Amor e Superação Limitada, completou o período aquisitivo de suas regras. Eu vou ler direto na prova aqui, porque tem algum erro de digitação. Então, vou ver. Vou de novo. Maria Marta, empregada da empresa Amor e Superação, completou o período aquisitivo das suas férias. Sua empregadora pretende que Maria Marta goste das referidas férias dentro do prazo legal em 3 períodos, sendo o primeiro de 14 dias corridos, o segundo de 6 dias corridos e o último de 10 dias corridos. De acordo com a CLT, esse fracionamento das férias é permitido desde que haja concordância da Maria. Letra A já é a resposta certa, pois está de acordo com o artigo 134, parágrafo 1º da CLT, que diz que pode ocorrer esse fracionamento, desde que um período não seja inferior a 14 dias e os demais não sejam inferior a 5 dias corridos. Letra A já é a nossa resposta certa. E sabe o que eu estou pensando aqui, pessoal? Vou dizer para vocês o que eu estou pensando, até vou tirar um pouquinho da tela a prova. Eu tenho que ler direto no material aqui do nosso simulado, tá? Para eu conseguir ver os erros de português. Se eu ler direto na prova aqui, eu não vou ver os errinhos. Então, vou ler direto no material, peço desculpa pelas falhas de digitação que estão ocorrendo, principalmente nessa prova de analista da área administrativa, que foi outra pessoa que digitou, tá? Mas, certamente, eu pessoalmente vou corrigir esses erros e espero que isso não interfira na assertividade do nosso vídeo, na nossa correção da prova e do nosso simulado, certo? Eu vou corrigir no material impresso e depois eu vou entrar lá no simulado online para corrigir cada uma das questões, beleza? Esse é o compromisso de qualidade do concurseiro 1 do professor Pedro Kuhn. Com certeza estaremos corrigindo assim que possível. Bom, bora para a nossa apostila de novo? Vencemos, portanto, mais uma questãozinha. Qual que é a próxima agora? Agora é a questão 31 e a 44 da nossa prova. Lá vou eu. Margarida trabalha na empresa Flores Vermelhas e Azuis Limitada, possuindo uma jornada diária de trabalho de 4 horas e 30 minutos. Rosa
trabalha na empresa Flores Laranjas e Amarelas, limitada, possuindo jornada diária de trabalho de 4 horas. Yasmin trabalha na empresa Flores Verdes e Violetas Limitada, laborando diariamente 6 horas e 30. De acordo com a CLT, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso e alimentação. Letra A, apenas para Margarida e Yasmin. Já parei de ler. Vamos ler o enunciado de novo para a gente raciocinar pelo seguinte, ó. No tempo da jornada de 0 a 4 horas, não existe direito a nenhum tipo de intervalo. Acima de 4 horas até 6, nós temos direito a 15 minutos de intervalo. E acima de 6, nós temos direito a, no mínimo, 1 hora de intervalo, certo? Deixa eu ver. Margarida, ela trabalha 4 horas e 30, então ela tem direito a 15 minutos. Rosa trabalha 4 horas, então ela não tem direito a intervalo. Yasmin trabalha 6 horas e 30, então ela tem direito a 1 hora. Então, Margarida, 15 minutos, Rosa não tem direito e Yasmin, 1 hora. Vamos procurar a alternativa. Apenas Margarida e Yasmin, sendo de 30 minutos. Não, intervalo de 30 minutos não existe, então a letra A é a errada. Letra B. Apenas para Margarida e Yasmin, sendo 15 minutos para Margarida e no mínimo 1 hora para Yasmin. E Rosa não tem direito. Tá certo. Essa será a resposta certa da nossa questão de número 44. Está cobrando o exato teor do artigo 71 da CLT. Lembrando que se tiver alguma questão que você não concorde, você pode colocar aqui nos comentários do vídeo ou me mandar um WhatsApp, mas tá bem escancarado aqui, artigo 71 da CLT resolvendo essa questão de número 44 e a 31 do nosso simulado. Letra B será a resposta certa. Próxima questãozinha, vou acompanhar a leitura aqui na nossa prova, agora é a questão de número 45, que fala assim. Na semana passada, o setor Y... Trancou a língua. Na semana passada, o setor Y na empresa Esperança Limitada foi tomada por alegrias que contagiaram os funcionários. Nasceram os filhos gêmeos de Marco Aurélio na madrugada de segunda-feira e Cleópatra se casou na quarta-feira, em uma linda cerimônia muito aguardada pela funcionária. De acordo com a CLT, nessas situações, Marco Aurélio e Cleópatra deixarão de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário, respectivamente, por... Bom, a licença paternidade é 5 dias. E a licença para bodas, né, para o casamento, é 3 dias. Isso está lá no artigo 473 da CLT. Então, é 5 e 3 dias. Deixa eu ver. 5 e 3 dias consecutivos, caracterizando hipótese de suspensão do contrato de trabalho. Não, é interrupção. 5 e 3 dias, caracterizando hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Agora sim, letra D é a resposta certa. Bom, quando eu fui fazer agora essa questão junto com vocês, eu pensei que só com o prazo nós mataríamos essa questão. Mas fiquem atentos, porque eles cobraram também a diferença de suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Suspensão e interrupção têm alguma coisa em comum. Ambas as situações o trabalhador não está trabalhando na empresa, mas elas possuem uma grande diferença. Suspensão começa com S. Então você vai lembrar que suspensão eu não trabalho e não recebo salário. Suspensão sem salário. Já interrupção eu não trabalho, mas recebo o salário. Qual o caso clássico de suspensão? Nós temos aí, por exemplo, o 16º dia após um acidente de trabalho. Os 15 primeiros dias é interrupção, porque a empresa paga o salário. Mas a partir do 16º é o INSS que paga o benefício previdenciário. Então esse é o caso de suspensão, porque eu fico sem salário. Já casos clássicos de interrupção está aqui. 5 dias licença paternidade, 3 dias da licença para o casamento, 2 dias em situação de luto, 1 dia por ano para doar sangue, as férias, tudo isso é situação de interrupção, porque eu não estou trabalhando, mas estou recebendo salário. Então a resposta dessa questão será a letra D, de D mais D, certa. Próxima questãozinha, não fala aqui o número da prova, mas eu olho aqui para vocês. Considere as seguintes situações hipotéticas, é a questão 33 do simulado e a questão 46 da prova, tá? O que eu vou fazer? Eu vou ver direto o que ele quer. Patrícia Regina, Deise Maria e Pedro Henrique praticaram atos que constituem justa causa. Praticaram atos que constituem justa causa para ser rescisão dos respectivos contratos de trabalho, consubstanciados respectivamente em ato de... Ah, tá, já sei. O que acontece? Eu sempre digo que no artigo 482 da CLT não basta eu decorar o que está lá, eu preciso entender. Então, por exemplo, indisciplina, insubordinação, desídia,
são termos que a gente precisa entender para acertar as questões da FCC. E às vezes o pessoal acha que eu sou exagerado na aula ou nos aulões pré-prova, mas vejam que isso aparece na prova. E aqui está uma questão de analista da área administrativa do TRT 20 lá no Sergipe. Eu tenho que analisar cada uma das assertivas e verificar em qual das hipóteses do artigo 482 as assertivas se enquadram. Então lá vou eu fazer essa análise. Olha só. Patrícia Regina descumpriu norma institucional prevista no regulamento interno da sua empregadora, tendo sido referido o descumprimento considerado falta grave. O que é isso? Indisciplina. Por quê? Porque descumpriu uma norma a todos imposta. Vamos ver 2. Deise Maria deixou de cumprir deliberadamente ordem direta legal de seu superior hierárquico. O que é isso? Insubordinação. Por quê? Porque deixou de cumprir uma ordem direta, diferente da desídia, que a pessoa viola uma norma a todos imposta. Por exemplo, é proibido ver sites pornôs na empresa e o cara está sempre lá no site, bom, vai ser demitido por indisciplina. Agora, no caso da Deise Maria, um superior hierárquico veio e deu uma ordem para ela e ela descumpriu. Então ela será demitida por insubordinação. E Pedro Henrique vem iniciando com habitualidade a sua jornada de trabalho com 20 a 30 minutos de atraso. Tá? Esse cara é um desleixado, esse cara é um desidioso. Então a minha resposta tem que ter indisciplina na primeira, insubordinação na segunda assertiva e desídia na terceira. Qual que é a resposta? Letra A, sem dificuldade. Para você, concurseiro on, para você, matriculado nos nossos cursos, para você que acompanha os nossos aulões pré-prova e agora para você que está acompanhando essa correção. Baita questão, amei essa questão 46 da prova de analista da área administrativa. Próxima questão é a questão 47, tá? De analista da área administrativa, 34 do nosso simulado. Fala assim, considere situações hipotéticas dos seguintes empregados da empresa X. Deixa eu ver. Gabriel possui dependentes portadores do vírus, tá? Já parei de ler. Eu vou ver o que ele vai perguntar. Considerando apenas as informações fornecidas, a conta vinculada do trabalhador do FGTS poderá ser movimentada nas situações indicadas em... Opa! Estão cobrando o artigo 20 da Lei 8.036, a lei do FGTS, que de toda aquela imensa lei, eu destaquei apenas 5 ou 6 artigos na nossa aula. E o artigo 20 foi um deles. Então, meus amigos, quando que poderemos movimentar a nossa conta do FGTS? Quando nós tivermos um parente portador de HIV, pode movimentar a conta do FGTS. Quando eu completar 70 anos, eu posso movimentar a conta do FGTS. E se Maria tem mais de 70, também pode movimentar a conta do FGTS. Então, a resposta dessa questão só pode ser a letra E, 1, 2 e 3, nos termos do artigo 20 da Lei 8.036, que é a lei do FGTS. E lá na aula eu destaquei, gente, vamos estudar somente o que cai. E só estudamos os artigos que caem no TRT. Está aqui a prova disso. E fazia tempo, né, que a nossa aula do FGTS foi gravada e não aparecia uma questão. Finalmente apareceu, amei essa questão. Próxima questãozinha é a questão de número 48 da prova, que é a 35 do nosso simulado, e ela fala o seguinte. Hoje, Laina, que trabalha na empresa Casas Limitada, completa 22 anos de labor na referida empresa. Nesse caso, e considerando essa circunstância na hipótese de rescisão contratual sem justa causa, Laina terá o direito de aviso prévio indenizado na proporção de... 22 anos, ela tem direito ao máximo, né? 90 dias, porque é 30 dias mais 3 dias por ano de serviço. Só que totalizando o máximo de 90 dias, né? Então ficou sem graça essa questão. Letra E é a resposta certa. Que fácil essa, hein? Tô achando bem fácil. Eu arrisco dizer que essa prova de analista da área administrativa está sendo a mais fácil de todas até agora. Vamos lá, próxima questãozinha, 49 da prova, fala assim, ó. A Constituição Federal de 88 prevê, dentre outros direitos sociais previstos no artigo 7º, que os trabalhadores urbanos e rurais têm o direito a... Letra A. Participação dos lucros ou resultados vinculados à remuneração e, em regra, participação da gestão na empresa. Não. Excepcionalmente, participação na gestão da empresa. Isso está no inciso 11 do artigo 7º da Constituição. A letra A é a errada. Deixa eu ver a letra B. Irredutibilidade do salário vedada qualquer disposição a respeito em convenção. Não, redutibilidade de salário salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Isso está no inciso 6 do artigo 7º. Letra C.
Piso salarial proporcional à extensão à complexidade do trabalho. Essa tá boa. Inciso 5 do artigo 7º. Letra D. Jornada de 8 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento? Não. Turnos ininterruptos é 6 horas. Essa letra D está errada e está contrariando o inciso 14 do artigo 7º. E assistência gratuita aos filhos independentes. Desculpa. Assistência gratuita aos filhos independentes. Não independentes, deixa eu ver. Tá errado o texto. Eu vou arrumar depois. A prova fala: assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até os 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Não é 7 anos, é 5 anos. Olha só, o meu olho está tão acostumado a ler esse inciso 25 do artigo 7º que eu até li errado, né? A afirmação de prova fala: assistência gratuita aos filhos dependentes desde o nascimento até 7 anos de idade em creches e pré-escolas. Só que o texto da Constituição fala em 5 anos. Então, está errada essa letra E. Então, essa questão só pode ser a letra C de certa. Então, meus amigos, chegamos ao final de mais um simulado. Cumprimos mais uma etapa da nossa preparação. Peço uma imensa desculpa pelas falhas na digitação aqui, mas eu tenho certeza que todos vocês sabem a dificuldade que nós temos para conseguir as questões da FCC. Ela não libera mais as questões da prova, é só por imagem, então tá muito chata. Então espero que vocês tenham esse carinho, essa solidariedade comigo e não fiquem chateados comigo. Provavelmente, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, eu já vou ter corrigido o texto. Não se apavorem, não se assustem. Mas, de qualquer forma, eu peço imensa desculpa porque eu sou chatinho, eu sou meio perfeccionista, eu gosto de tudo muito certinho, certo? Mas, enfim, esse foi o nosso último vídeo da nossa maratona de preparação para o TRT 6. Espero que vocês tenham aproveitado demais e não esqueçam de dar aquele like nesse vídeo, seguir o nosso canal, sempre indicar o nosso trabalho, conhecer os nossos cursos no site www.concurseiro1.com.br e Deus abençoe a prova de vocês no dia 16 de fevereiro. Que Jesus esteja com vocês, acompanhe vocês e vocês sejam efetivamente os merecedores dessas vagas. Eu fui testemunha que você é merecedor, pois você está até agora aqui comigo. E querem ver que poucas pessoas são merecedoras? Eu faço uma demonstração nesse momento. Comente aqui abaixo desse vídeo: eu sou merecedor. Comente abaixo desse vídeo: eu sou merecedor. Você vai ver que esse vídeo aí vai ter aí talvez 1000 visualizações e 2 comentários. Por quê? Porque as pessoas não vão até o final. Então eu quero olhar bem no seu olho e dizer: você que comentou é merecedor. Deus te abençoe. Beijo no coração, uma boa prova e não esqueça, dia 18 estaremos juntos corrigindo ao vivo a prova de técnico judiciário e analista da área judiciária. Tchau, pessoal. Obrigado.